Pessoal, preparado então para o nosso segundo capítulo, né? Nosso segundo bloco do nosso curso de direção defensiva. Sejam todos muito bem-vindos. Quem vos fala é Rafael Mendes da Silva, o seu professor de direção defensiva. Maravilha? Pessoal, olha só. Então vamos continuar o nosso curso, trazer essa curiosidade para vocês aqui, que pode cair na sua prova. Olha só, o que são automatismos? Automatismo, pessoal, nada mais são, olha só, deixa eu puxar aqui, deixa eu colocar minha canetinha aqui, não vou editar não, vou deixar assim mesmo, vou colocar uma marca-texto, ótimo. O que são automatismos? São ações executadas pelo motorista ou piloto, né, se for motocicleta, de maneira inconsciente, de maneira involuntária. Então, a palavra-chave para você identificar o que é um automatismo é quando o motorista pratica algo de maneira inconsciente ou involuntária. Porém, existem dois tipos de automatismo. Existe o automatismo correto e existe o automatismo incorreto. Então, olha só, vamos voltar para esse conceito primeiro aqui, que eu acho bastante interessante. Automatismo é aquilo relacionado, isso aqui é como se fosse um aparelho, né? Uma máquina, algo assim, nem sei se seria bem encaixado, mas tá bom, vamos deixar aí, algo assim que automático, vamos colocar. Vamos trazer algum exemplo. Eu não sei se você já dirige veículo. Se você já, vou dar um exemplo seguinte. Se você já dirige veículo de 4 rodas, você vai entender esse exemplo que eu vou te passar. Mas se você não dirige, lá na frente, depois que você aprender, você vai compreender bem isso que eu estou falando para vocês. Embora eu vou fazer você aprender isso agora, aqui que são automatismos. O motorista, quando ele tem muita habilidade, ele tem muito domínio com o veículo, quando ele sai mudando as marchas, por exemplo, ele nem percebe que ele está fazendo essas marchas. O cérebro dele nem vai exigir muito esforço mental que ele tem que passar essas marchas. Ele está fazendo ali de forma automática, porque a gente fala automatismo. São ações que esse motorista está executando de maneira inconsciente, ele nem está percebendo, involuntário, ou seja, esse ato já está incorporado nele. Esse é o exemplo de trocar de marcha. Segundo exemplo, imaginamos que o motorista ele entra dentro do veículo e de maneira inconsciente, de maneira involuntária, ele já puxa o cinto de segurança, né? Isso é um automatismo. Ele nem percebeu que ele fez isso. Isso é um automatismo que a gente pode classificar, né, como correto. O motorista que ele está andando, aí ele começa a sinalizar, né? Porque toda conversão deve ser antecipadamente sinalizada. Então o motorista ele está conduzindo seu veículo ali, ele tem que fazer assim, aí ele vai sinalizando, ele nem está percebendo que ele está fazendo isso, porque esse ato já incorporou dentro dele. Então a gente chama isso de automatismos, né? Ou seja, atos inconscientes, ele nem está percebendo, involuntário, já está incorporado, ele está praticando isso aí. Maravilha? Então isso que são automatismos, são ações executadas pelo motorista ou pelo piloto de maneira inconsciente, involuntária. Existem, pessoal, dois tipos de automatismo. Todos esses que eu falei para vocês aqui, eu posso classificar como automatismos corretos. Então, olha só, vamos trazer esse exemplo aqui. Eu vou até colocar numa canetinha aqui. Eu vou colocar uma caneta, que eu vou fazer um desenho. Caneta, ótimo. Posicionamento correto no volante. Eu vou tentar desenhar um volante aqui. Aqui eu já vou dar uma questão de prova para você, pessoal. Como vocês estão vendo, eu não desenho muito bem, né? Então, olha só. Vamos imaginar que isso aqui é um volante de um veículo. Isso aqui é os raios do veículo. Isso aqui é os raios, né? Ótimo. Aí ficou torto, mas tá bom. Então, olha só. Posicionamento correto com as mãos no volante. Vamos imaginar que o motorista, de maneira inconsciente e voluntária, ele segura de modo correto nos volantes, porque a direção defensiva, o manual de direção defensiva, ele nos orienta a segurar de maneira correta, né, no volante. Qual que seria a forma correta de segurar? Na sua questão vai vir nos raios do volante, ou seja, uma mão aqui e outra aqui? Errado, não é. Uma mão aqui em cima e outra embaixo? Também não. Ele tem que segurar como? Equivalente a 9 horas e 15 minutos, ou seja, ele vai colocar uma mão aqui, né, que é essa parte, né, peito da mão, uma mão desse aqui e aqui. Então vai ser o equivalente, é como se fosse um relógio isso aqui, né? Como se fosse 9 horas e
15 minutos. Maravilha. Isso aqui em linha reta. Então, a postura correta, qual é o modo correto para o motorista segurar no volante? É o equivalente a 9 horas e 15 minutos. Isso aqui em linha reta. Pois se ele for fazer uma curva, aí ele vai subir a mão para 10 e 10. Ou seja, ele vai colocar uma mão aqui em cima e a outra mão aqui, né? Não tá muito um relógio não, mas acho que vocês conseguiram visualizar. Então, ó, 10 e 10. 9 e 15 quando em linha reta. Vou colocar aqui, ó, linha. Minha letra também não é muito boa não, né? E 10 e 10 quando em curvas. Maravilha? Então, isso aqui, se o motorista já tem esse hábito, né, esse automatismo, se ele já incorporou isso aqui, se ele já executa essa ação de maneira inconsciente, de maneira involuntária, isso é um automatismo correto. Por isso que a gente fala assim, ó, posicionamento com as mãos no volante, que seria como se fosse 9 horas e 15 minutos, quando em linha reta, quando em linha reta, e 10 e 10 quando ele for fazer curvas. Maravilha? Só isso, Rafael? Não. Correta postura ao dirigir. O manual de direção defensiva, ele estabelece que o motorista, ele tem que ter uma postura correta ao dirigir. Essa postura tem que ser ereta, ou seja, o banco não pode estar muito inclinado para trás e nem muito na frente. Tem que estar com a sua coluna ali, uma postura ereta. Os braços não podem estar muito esticados. E também não pode estar muito flexionado, tem que estar com os braços, ó, ligeiramente flexionados. Eu vou até colocar aqui, que eu já vi muitos aqui cair em questão de prova. Os cotovelos tem que estar assim, ó, ligeiramente flexionado, ou seja, não pode estar reto, xizinho, e também não pode estar muito encurvado, outro xizinho. O braço tem que estar, ó, ligeiro, aqui, como se fosse uma mãozinha, tá? Ligeiramente, o que? Flexionado. Maravilha? Isso aqui. E ainda a coluna tem que estar ereta. Postura correta ao dirigir. Temos ainda só forma correta de utilizar os pedais, né? O seu instrutor prático, ele vai te ensinar essas técnicas aqui. Ele vai te ensinar que você nunca, quando você for diminuir a velocidade do veículo ou fazer a sua imobilização total, você não pode diretamente levar o pé na embreagem e no freio conjuntamente. Você tem que levar primeiro o pé na embreagem e depois o pé... primeiro você tem que levar o pé no freio e depois o pé na embreagem. Ele vai passar essas técnicas para você até você ganhar essa habilidade. Lembra lá que é um dos elementos, um dos princípios constituidores de um motorista, de um ótimo motorista? Então, a forma correta, olha só. Então, quando eu falo em forma correta ao utilizar os pedais, se você faz esse ato, esse automatismo, se você utiliza os pedais de maneira inconsciente e involuntária, você acabou de adquirir um automatismo correto, né? Isso é excelente. Em contrapartida, nem tudo são flores, né? A gente sabe que existe alguns automatismos incorretos, que também nós podemos chamar de vícios, tá? Esses vícios, pessoal, isso aqui, o seu instrutor de trânsito, ele... por mais que tem motoristas que chegam já na autoescola para tirar a sua CNH, tem alguns que já sabem dirigir, mas no entanto eles vêm cheios de vícios, né? Muitas vezes as pessoas falam, ah, mas será que é melhor você dar aula para alguém que já sabe dirigir ou quem não sabe dirigir nada? Pessoal, olha só, tem instrutores de trânsito, por exemplo, que preferem de pegar o aluno do nada, cru, né? Porque dali ele vai pegar, é como se fosse um HD para ele, bem formatadinho, aí ele vai colocar as informações certas ali dentro, vai ensinar o seu aluno de forma correta, né? Para tanto tirar a sua permissão, quanto para a sua vida, né? Com motorista aí, profissional, tem gente que vai seguir carreira nisso aí. Mas eu preciso que vocês saibam que tanto o motorista, mesmo se for um motorista que não sabe nada, né, ou quem já sabe, eles vão adquirir certos automatismos, certos vícios, tá? Agora, respondendo a pergunta, isso é muito relativo. Tem instrutores que preferem pegar alunos que já sabem alguma coisa e tem instrutores que preferem pegar do nada. Então, isso é uma coisa muito particular. Eu já fui instrutor para...
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me desculpe interromper os seus estudos. Se você está se preparando para a prova do Detran, eu preparei esse curso especialmente para você. Se você quiser ter acesso deste material na íntegra, acesse o link que eu deixei aqui na descrição, adquira este curso, estude por ele e garanta a sua aprovação.